Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar um caso que, olha, parece um verdadeiro paradoxo no mercado. O Mercado Livre soltou seus resultados financeiros e, à primeira vista, era só motivo para festa. Receita crescendo forte, tudo parecendo perfeito. Só que não. No dia seguinte, a reação do mercado foi totalmente inesperada. Então vamos mergulhar fundo para entender o que realmente aconteceu por trás desses números. E tá aí a grande pergunta, né? A pergunta de 1 milhão, ou melhor, de bilhões de dólares. Como é que pode uma empresa mostrar um crescimento tão forte e mesmo assim a ação despencar desse jeito? É um mistério que deixou muita gente coçando a cabeça, mas que tem uma explicação bem lógica quando a gente olha com mais atenção. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, uma receita super forte, com o Brasil e o México, que são os principais mercados, acelerando com tudo, e do outro lado, uma queda brusca de quase 9% nas ações. Parece que são duas histórias completamente diferentes, né? Então, qual é a peça que está faltando nesse quebra-cabeça? E a pista principal, sabe, o fio da meada para a gente resolver esse mistério não tá na capa do balanço, não. Ela tá numa linha mais escondida, uma que os analistas olham com uma lupa: o lucro operacional. É isso mesmo. Enquanto todo mundo estava comemorando a receita, os grandes investidores estavam de olho em outra coisa, numa sigla de 4 letras, EBIT. Foi bem aí que a história mudou de rumo. Mas afinal, o que essa sigla significa e por que ela teve tanto poder assim? Vamos simplificar. O EBIT, ou lucro operacional, funciona como um termômetro da saúde do negócio principal da empresa. Ele mede o quão eficiente a companhia é na sua atividade do dia a dia, sabe? Vender produto, oferecer serviço, tudo isso sem contar os efeitos de juros e impostos. É o puro suco da operação. E aqui está o ponto central. O número do EBIT veio abaixo do que o mercado esperava. E, no mundo dos investimentos, expectativa frustrada quase sempre significa uma coisa: o pessoal começa a vender. Não importava que a receita foi ótima, o lucro da operação principal não bateu a meta que os analistas tinham na cabeça. Ok, então o culpado foi um EBIT mais fraco que o esperado. Mas a nossa investigação não pode parar por aí. A pergunta agora é outra. Por que esse lucro operacional ficou para trás? Será que a empresa está com algum problema sério? Vamos investigar as causas. Bom, a análise mostra que tem dois motivos principais para isso: um aumento nos gastos estratégicos e um efeito contábil que tem a ver com o crescimento do crédito. E o mais interessante é que os dois pontos estão ligados à estratégia de crescimento da empresa e não a uma fraqueza no negócio. O primeiro motivo, então, foi uma escolha da própria empresa. O Mercado Livre decidiu gastar mais agora, pisar no acelerador dos investimentos. É aquela estratégia clássica de plantar hoje para colher lá na frente, sabe? E onde foi parar esse dinheiro? Basicamente em duas frentes: mais marketing e frete grátis, para atrair e manter os clientes, e mais grana na expansão internacional e no braço de crédito da empresa. O resultado disso? Um impacto no lucro agora, no curto prazo, mas com a aposta de deixar todo o ecossistema mais forte e gerar muito mais valor no futuro. Agora, vamos para o segundo ponto, que foi o que mais pesou na conta. A maior parte daquela diferença entre o lucro esperado e o que realmente aconteceu veio de um item contábil chamado provisões de crédito. E o impacto foi gigante. Pensa só, cerca de 2/3 de toda a surpresa negativa no lucro vieram só desse item. É um número muito, muito expressivo. E isso ajuda a explicar por que a reação do mercado foi tão forte. Mas presta atenção aqui porque esse é o detalhe mais importante de todos. Isso não quer dizer que os clientes estão dando calote, tá? Na verdade, a inadimplência está em níveis bem baixos. O que aconteceu é uma regra contábil. É como se, ao fazer a carteira de crédito crescer, a empresa fosse obrigada a reservar mais dinheiro para cobrir possíveis perdas no futuro, mesmo que hoje esteja tudo sob controle. É uma consequência do crescimento e não um problema. Ok, com todas as pistas na mesa, a gente chega ao veredito. O que vimos aqui foi um confronto clássico do mercado financeiro. A galera que foca no lucro de agora contra a visão de quem está construindo valor para o futuro. Pois é, enquanto uma parte dos investidores estava punindo a ação por causa do lucro de um único trimestre, os fundamentos da operação do Mercado Livre, na verdade, estavam cada vez melhores e mais fortes. E os sinais dessa saúde toda estão por toda a parte. Os usuários estão comprando mais e com mais frequência, o custo de envio ficou 11% mais barato, o que é uma eficiência brutal. O programa de fidelidade, o Meli Mais, está bombando o engajamento. E, como a gente já viu, a inadimplência no crédito está super controlada. Ou seja, a operação da companhia está voando baixo. Diante de tudo isso, fica a pergunta, né? E agora? O que essa análise toda significa para o futuro da ação? Vamos ver o que dizem os especialistas que acompanham a empresa de pertinho.
A conclusão da análise é bem direta. Apesar do susto no curto prazo e da queda no preço, a história principal da empresa, a tese de investimento de longo prazo, continua intacta. Nada mudou. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A queda da ação é vista como um ruído, uma coisa passageira. A análise foca no que realmente importa para o futuro, os fundamentos do negócio, que não só continuam sólidos, como estão cada vez melhores. E é por isso que a recomendação oficial dos analistas, que são a fonte dessa nossa análise, foi mantida. A indicação para as ações do Mercado Livre, que aqui no Brasil são as MELI 34, continua sendo de compra. E a gente termina com essa reflexão. Será que o mercado, nessa busca sem fim por resultados imediatos, acabou punindo uma empresa que, na verdade, está executando uma estratégia super inteligente e bem-sucedida para o longo prazo? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.